Eu vou confessar aqui agora uma coisa que pouquíssima gente sabe. Por anos eu não arrumei a minha cama. E eu não arrumava a minha cama por querer. Pode parecer meio esquisito, mas é a pura verdade e eu tenho que falar com você sobre isso no papo de hoje. Hoje eu vou te responder a pergunta de $1 milhão que eu sempre recebo. O que fazer quando a gente tem uma casa muito bagunçada e a gente precisa resolver isso? Tô rindo, né, da pergunta de $1 milhão, porque é uma coisa que vem sempre muito recorrente. Eu sempre, desses 12 anos que eu tô trabalhando na internet e falando sobre cuidados de casa, sempre vem a pergunta do como eu vou resolver a minha bagunça, a minha casa é muito bagunçada, o meu marido bagunça demais, o meu filho bagunça demais, nada que eu faço fica em ordem. Como resolver isso? Você sabe que eu fiquei 2 meses fora de casa. Eu fui para a Itália, foi meu primeiro mês na Itália. Eu tive que sair correndo aqui de casa, meio que sem avisar, porque eu tinha que resolver uma questão urgente. E aí eu tive que vai, porque além de tudo, para eu entrar na Itália, eu tive que quarentenar. Sim, foi toda uma confusão pandêmica. Meio que eu saí sem aviso prévio. E para você ter ideia, agora que eu voltei, eu realmente, tão sem aviso prévio, eu tinha deixado uns tapetes dentro da minha máquina de lavar, eles mofaram dentro da máquina de lavar, agora eu tô tendo que dar conta deles. Só pra você ter ideia, tamanho da confusão. E aí a casa ficou por 1 mês aqui com o Ricardo cuidando, seguindo o cronograma de limpeza, que ficou legal. Ficou o Ricardo e o Fifo, mas a organização foi degradando. Vamos falar assim bonito, para falar que foi estragando, foi ficando ruim. E aí no segundo mês, né, eu já tava lá 1 mês, depois o Ricardo e o Fifo foram lá se encontrar comigo. A casa ficou então 2 meses, literalmente as moscas. Quando a gente chegou tava cheio de mosca mesmo, né, inseto impressionante. Como os insetos sabem quando a gente não tá em casa, não é verdade? Por mais que a gente mantenha tudo, casa abandonada acaba gerando isso mesmo. E aí, o que aconteceu? A hora que eu cheguei, eu me deparei com uma super bagunça. Tinha uma bagunça enorme que tinha vindo com a gente, porque 2 meses fora, mala, roupa para lavar, junto com a questão da Bia. A Bia ficou 3 meses estudando fora também, veio com um monte de mala, um monte de roupa de inverno, um monte de livro, um monte de coisa. E a desorganização que aconteceu no último mês aqui, que os 2 meninos ficaram tomando conta da casa, que 100% das coisas eles não sabiam como manter. Então eu cheguei e me dei de cara com a maior bagunça da minha vida. E aí, por isso eu acho que, não só por isso, vamos falar, eu acho que eu tô pronta para responder essa pergunta de $1 milhão que eu recebo há mais de 12 anos que eu tô, né, trabalhando com isso na internet. E aí, vamos lá. Primeira coisa pra gente resolver realmente a bagunça. E você aí do outro lado que tá batendo papo comigo, veja se você concorda ou não e me escreve. É a gente se responsabilizar, é saber da onde saiu essa bagunça e a gente se responsabilizar. Não ficar toda hora apontando o dedo e falando, olha, isso aí é bagunça do outro, isso aí não é bagunça minha. Né? Tem o ditado, quando você aponta, né, o dedo tem 3 aqui voltando para você. Então, quem quer resolver acaba se responsabilizando. Óbvio que a gente tem que também endereçar a solução, né? De novo, tô falando bonito. A gente tem que colocar a solução com quem criou a bagunça. Quem quer resolver uma grande bagunça vai ter que puxar a responsabilidade para si e falar, essa responsabilidade é minha, mesmo que eu não tenha feito essa bagunça. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é elaborar um bom plano de ação para a bagunça. E esse plano de ação, para mim, tem muito a ver com tudo que a gente fala no canal há muito tempo. Começo, meio, fim. A gente tem que realmente fazer as coisas acontecerem. E responder perguntas muito duras.
quando a gente entra com isso. Eu me lembro, quando eu fui fazer a minha consultoria de estilo com a Erika Mintin, vou fazer um paralelo só pra gente ter claro aqui. Quando eu fui fazer a minha consultoria de estilo com a Erika Mintin, ela perguntou pra mim, ela faz uma sessão que até nem tá registrada, porque toda a minha consultoria, se você quiser, tá no YouTube, dá pra ver, mas essa sessão é uma sessão muito particular, porque ela trabalha com moda como expressão da gente, do mesmo jeito que eu acredito que a casa é expressão da gente. E aí ela perguntou pra mim, eu tinha acabado de me separar, ela falou, esse estilo que você tá carregando, ele é um estilo seu ou ele é um estilo do seu ex-marido? Pergunta dura, né? Do mesmo jeito que a hora que você quer resolver uma bagunça, você tem que perguntar, isso é problema seu mesmo? Ou isso é só problema dos outros? E aí, o problema pode ser seu também, por você não ter deixado as pessoas fazerem quando elas podiam fazer. O problema pode ser você ter criticado as pessoas quando elas fizeram. O problema é você refazer quando alguém fez. Eu conto muito essa história da minha mãe e da minha avó, que elas faziam a cama mais perfeita que eu já deitei na minha vida. Quando elas arrumavam a cama, era uma perfeição. E elas ficavam brigando comigo para eu arrumar a cama do jeito delas. E quando eu arrumava e não estava do jeito que elas queriam, elas iam lá, desfaziam e refaziam. Então, por anos, eu fiquei sem arrumar a cama. Ó, que momento confessionário de alguém que agora posta todo dia na rede social perguntando se a cama foi arrumada, porque tem como princípio que uma cama arrumada é o começo de uma vida organizada. Eu tô confessando que por anos eu não arrumava a minha cama eu morava sozinha e eu não arrumava a minha cama de birra com essa história da minha mãe e da minha avó. E aí a gente realmente se entender. De quem era a culpa por eu não querer arrumar a cama? Era minha só? Ou era de quem não me incentivava? Então, são essas perguntas duras que a gente tem que responder mesmo pra gente poder traçar um plano de ação contra a grande bagunça. E daí tem técnicas e tem tudo mais, mas o mais importante para a gente responder realmente essa pergunta de $1 milhão, como eu tô falando, é a gente olhar para dentro de nós mesmos e ser muito claro com o mundo, né? E ser sincero e encarar o problema de frente. Isso vale para casa, isso vale para o trabalho, isso vale para o relacionamento. É a gente se entender.